Fala Sheikh com Shah Jihad. Estamos aqui com mais um vídeo e o assunto de hoje novamente é polêmico. Vamos falar sobre um assunto muito atual. Mas antes de tudo, eu tenho que pedir para vocês fazer o quê, Shah? Se inscrever no canal, seguir, comentar, compartilhar, não é assim? Exatamente, já curte, comenta, compartilha com seus amigos, se inscreve no canal, a gente vai deixar aqui embaixo nossos arrobas também para vocês já seguirem a gente no Instagram, no TikTok, nas nossas redes sociais. Shah, obrigada. Esse quadro precisa do Shah, né? Porque a gente vai tratar de assuntos com um pouco mais de profundidade, né? Do que eu falo, né? Eu falo de uma forma mais rasa e aqui a gente entra em assuntos de uma forma um pouco mais profundas e com o conhecimento do Shah, né? A gente vai falar sobre o aborto. Tá muito em alta esse assunto hoje, né? Verdade. Tá tendo PECs falando sobre isso. E eu queria entender como que é o aborto no Islã. É permitido, não é permitido? Tem exceções, não é? Fala um pouquinho sobre isso, Shah. Esse é o tema. O aborto é um tema já milenar. Todas as nações discutiram, todos os povos na história falam sobre isso e abordam de uma forma diferente. A religião islâmica, por ser um código de vida para o muçulmano, tem regras específicas para tudo, para todas as áreas da nossa vida. A questão da saúde, a questão da linhagem, da procriação, da gestação, das relações homem e mulher, relações familiares, tudo isso tem regras dentro da religião islâmica. E o aborto também é previsto dentro da religião islâmica. De forma geral, o aborto ele é proibido. Tendo exceções, são previstas e nesse caso, pode acontecer o aborto. E às vezes as pessoas falam sem conhecimento da religião islâmica. Ouviu de alguém que falou, de um religioso que falou, falam coisas que não são verdades. Nada melhor do que o conhecimento, nada melhor que o conhecimento. E o Islã, ele aborda esse tema e fala, por exemplo, em caso de estupro, a mulher ela tem o direito de abortar. Nesse caso, se for identificado antes dos 40 dias, ela pode fazer o aborto. Depois de 40 dias, aí precisa ter o aval do médico para atestar, porque entra a saúde, da segurança dela, entra também a questão familiar, como é que foi, por que deixou tanto tempo também progredir essa gravidez. Então, existem vários fatores, porém, é necessário que tenha um médico, um profissional, para identificar também que foi realmente resultado, é fruto de estupro. Isso identificado, então aqui a mulher ela tem esse direito. Tem outras questões também, por exemplo, má formação do feto. Sim. Então até os 120 dias, e eu vou explicar depois o porquê dos 120 dias, até os 120 dias, então, existe a possibilidade do aborto, sendo que tenha o acompanhamento de médicos, tenha o acompanhamento de evidências que possam atestar que esse feto ele é acefálico. Tem várias questões. Depois dos 120 dias, não pode de forma alguma, a não ser que essa gestação ela coloque em risco a vida da mãe. E aqui a questão da vida da mãe e da vida do feto, se a gestação colocar a vida da mãe em risco, é permitido o aborto, porque a vida constituída, ela tem prioridade à vida possível. Entendi. Ok? Então, aqui, nesse caso, se essa vida for colocar em risco a vida já constituída, não. E aí precisa de uma junta médica que atestem, que confirmem, que realmente tenha certeza disso e que haja realmente, iminentemente, o risco à vida da mãe. Agora voltamos para os 120 dias. O porquê, né? Por que esses dias? Por que não 129? Por que 130? O Alcorão e os ensinamentos proféticos sempre estão em consonância com a ciência. Sempre estão andando junto com a ciência. Então, o profeta Muhammad, ele diz, os estágios, ele vai falando sobre os estágios, e no Alcorão tem isso detalhado. Quais são os estágios da formação do feto no ventre da mãe? Tem uma surata que fala tudo isso. É, a surata dos fiéis. O profeta Muhammad, no ensinamento dele, ele fala 40 dias assim, depois 40 dias assim, depois 40 dias assim, e Deus envia
um anjo que sopra a vida no ventre da mãe, nesse feto. Então, aos 120 dias, é que esse feto passa a ter alma e vida própria. Então, a partir daí, ele é um ser humano completo assim. Com tem vida, corpo e alma. E aqui ele se tornou um ser humano. Então, Sim. por isso que aos 120 dias, depois de 120 dias, é proibido o aborto, proibido, mesmo que seja fruto de estupro. Por quê? Porque poderia ter sido identificado antes. Então, houve negligência. A não ser que realmente não tenha sido identificado de forma alguma, esteja atestado que realmente não foi negligência, que foi realmente não conseguiram identificar. Às vezes, né? Aí poderia. E isso são exceções. Então, nas exceções, existem. Cada exceção, ela é julgada e analisada de forma isolada. É porque, por exemplo, neste caso, às vezes uma criança foi abusada, ela tem, sei lá, 7 anos, 10 anos, foi abusada e ela não contou, ninguém soube, de repente apareceu com a barriga, né? Às vezes pode acontecer, né, isso. E né? às vezes são negligenciados porque poucas pessoas passa pela cabeça que então é bicho, é não sei o que lá, até identificar. E ainda mais lugares mais distantes Sim. das grandes cidades. Então, o que acontece é que a religião, ela já prevê a solução para essa situação. Então, ela vai no médico, o médico vai identificar. Então, cada exceção, cada caso é visto, é analisado de forma particular, porque no final, se quer o bem-estar da pessoa, né, que foi abusada, e o abuso, na realidade, não é a pessoa que vai ser punida, é o abusador. Exatamente. Nós temos que identificar. E isso como é que acontece? Como é que nós resolvemos isso? Creio que haja pouca conscientização e educação na sociedade. Não se fala sobre isso dentro da família. Como o Islã, né, como a gente sempre fala, o Islã não tem tabus para falar sobre Exatamente. assuntos, né? Tratar esse assunto de sexualidade, sexo e aborto e todas as coisas não deveria ser menstruação também não deve ser um tabu tratado dentro da família. Tem que ser assuntos falados, né? Tem que ser falado porque afeta a pessoa no seu dia a dia. O que fazer nessa situação? Onde se aprende? É na rua? É com os meus amigos? É na escola? Não, é em família. Primeiro é a família, porque o primeiro lar, a primeira escola, os primeiros educadores são os pais. E os pais têm que orientar. Para quê? Para que a criança, o filho, a filha, ao identificarem situações inusitadas, estranhas, saibam como se comportar, como agir, como se proteger. Porque muitas vezes, como nunca viram isso, como nunca isso foi falado, parece que é algo inusitado. Para uma criança, muitas vezes ela não consegue entender o que está acontecendo. Sim. Deu doce, deu dinheiro, deu presente, pegou uma estima pelo abusador, muitas vezes ela não consegue identificar. Então, por isso que dentro da religião islâmica, como você disse, não existe tabus quanto a esse tema. Tem que ser falados, a família tem que aprender, tem que ensinar. Os pais são os educadores, os primeiros educadores e os primeiros protetores. E essa questão também de responsabilidade. Essa criança saiu, como que saiu? Com que autorização? Como que os pais não ficaram sabendo? Estão trabalhando, Então tem alguma desorganização social. Então nós precisamos rever a nossa sociedade, rever os nossos conceitos, rever a nossa rotina, rever a nossa conscientização. Precisamos rever os nossos valores. O que é importante? É importante sustentar os filhos. Ok. Então, os pais saem para trabalhar. Ok. Os filhos ficam com quem? Qual a certeza que eu tenho que eles estão sendo bem cuidados? Então, eu tenho que garantir isso, porque no final eu sou o responsável. É que hoje em dia os valores estão tão trocados que a gente não consegue... Às vezes as coisas dentro da própria casa acontecem, né? Hoje em dia, às vezes, o próprio pai pode abusar do filho, o próprio tio, o avô. Então, esses valores todos acabam modificando dentro da sociedade, causando
coisas absurdas, né? Exatamente. Aqui entra a religião Porque islâmica. como alguém ia imaginar que o pai poderia estar fazendo, ou que o tio, ou que um primo, né? São coisas, na nossa concepção, inimagináveis, né? Então, a religião islâmica, ela conscientiza e ela traz valores e começa desde pequeno a orientar. Olha só, dentro de casa, a gente está falando sobre aborto e viemos para falar sobre a questão organização familiar, né? É importante. Por exemplo, por que a religião islâmica proíbe a bebida alcoólica e todo tipo de entorpecente? Grandes casos de abusos acontecem enquanto a pessoa está embriagada, está drogada. E vários tipos de abusos, né? Exatamente. A segunda questão. Dentro de casa, a religião islâmica, ela organiza a vestimenta da mãe, do pai, dos filhos dentro de casa. Estamos na nossa intimidade, eu uso o que eu quiser, a minha filha usa o que quiser, o meu filho... Não! Até na divisão dos quartos, existe uma organização, existe uma idade, ninguém entra no quarto dos pais sem permissão, ninguém entra no quarto do outro sem permissão. Até a questão, isso é importante chamar a atenção, vejo bastante isso nas academias, os homens entram na sauna, por exemplo, ou entram nos banheiros, ou esse negócio, estão todos nus. Dentro da religião islâmica isso é proibido. O homem não pode mostrar a parte entre o umbigo e o joelho. Só a esposa dele é que pode ver essas partes. São partes íntimas que ninguém pode ver. Então, a religião já vai cuidando, já vai protegendo, já vai blindando a sociedade e a família e mostrando, orientando quais são os limites e quais são as condutas de cada pessoa. Essa orientação, essa conscientização é de extrema importância para que a gente possa, dentro da família, termos uma organização, cada um saber o seu quadrado, saber o que pode, o que não pode, ter uma educação sexual dentro de casa, para depois eu saber como agir lá fora. Se alguém tocar em mim. Aqui vem também a questão do toque físico. É tudo interligado dentro da religião. E a pessoa não contínuo, né? Uma coisa que vai de lá e tudo começa com o quê? Com a informação, né? Com o conhecimento, né? É uma construção. A educação e a conscientização são uma construção. E um tijolo é ligado ao outro. Quando você percebe, você tem essa construção. Então, por isso que nós precisamos voltar, resgatar. Qual que é a saída? Resgate dos valores. Para nós muçulmanos, se nós analisarmos, é só pegar os dados. Nos países islâmicos, onde se pratica a religião islâmica, onde tem, você vê que os casos de estupros, casos são muito menores. São muito menores do que, por exemplo, Brasil, América Latina, Europa. Todo mundo acha que está tudo bem. Não está bem, não. Tem muitos casos. Basta ver, analisar, ver os dados, que a gente vai ficar de cabelo em pé. Então, a religião não é simplesmente, eu gosto ou não gosto. Não. Para nós, a religião islâmica é um código de vida e uma orientação, é um modelo a ser seguido para que a gente possa viver em segurança. Shah, e como que funciona no Islã? Qual que é a punição do abusador? Pena máxima. Se ele for casado, é apedrejamento. E aqui vira também, volta para o governante, para o juiz que vai, porque houve também um requinte aqui de crueldade, de forçar a pessoa. Então, a pena é máxima, principalmente quando ele é casado, né? Não é um adultério somente, é um estupro, é um crime hediondo, né? Aqui na legislação brasileira. Então, a punição tem que ser severa. Tem que ser severa na mesma forma do crime. Aqui é um crime hediondo. Aqui não tem como perdoar uma pessoa como essa. Essa pessoa ela tem que ser punida severamente e exemplarmente, para que outros não se encorajem a cometer crimes hediondos como esse. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês têm alguma dúvida, aqui está o @ do Shah, está aqui nas nossas redes sociais, entra em contato com o Shah, já sigam a gente nas redes sociais. Shah Barakallahu Fik, muito obrigada e até o próximo vídeo. Tchau!